Tem muita gente que pensa que para ser um bom cristão, andar nos desígnios de Deus, seguir a Cristo e ser um bom homem, uma boa mulher, tem que cumprir os 10 mandamentos, aqueles que talvez você já tenha os decorado ou que você já tenha ouvido falar. Eu sou Ulisses Pessoa e nesse vídeo eu queria bater um papo com você a respeito dos mandamentos de Deus, que são importantes para nós sermos homens e mulheres melhores nesta sociedade do caos. E não se esquece, se inscreve no nosso canal, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos abençoando as nossas próprias vidas e as vidas de outras pessoas. Se você entende que esse vídeo está te abençoando, esse canal está te abençoando, então propaga aí para aquela pessoa que estiver necessitando de uma palavra vindo do céu. Pois é, muita gente diz o seguinte, olha, que para ser um bom cristão, para andar nos desígnios de Deus, tem que cumprir os 10 mandamentos. Claro, concordo. Até porque isso é uma determinação de Deus. E Deus está nos dizendo que se nós cumprirmos esses 10 mandamentos, nós vamos ser pessoas melhores. Mas eu ainda vou mais além. Eu digo que se nós cumprirmos bem esses 10 mandamentos, nós vamos nos tornar pessoas melhores na sociedade. Por exemplo, você não vai matar, que é um dos mandamentos. Por exemplo, você não vai adulterar. Só nessa brincadeira aí, você já está entendendo que você está respeitando uma vida, que você está respeitando o seu próximo, respeitando o seu cônjuge, ou seja, o seu esposo, a sua esposa. Mas Jesus, ele, além disso, ele vem nos mostrar que existem 2 mandamentos que são os mais importantes dentro dessa gama de 10 mandamentos. E aí lá em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, dá uma lida lá depois, Jesus é testado. Jesus é questionado e testado por um doutor da lei, por um senhor da lei, por um mestre da lei. E aí ele diz o seguinte, mestre, para Jesus, qual dos 10 mandamentos é o mais importante? E querendo testar Jesus, querendo derrubar Jesus. Mas Jesus era o próprio Deus encarnado. E ele usa esse deboche, ele usa esse teste para nos trazer um ensinamento que perdura até hoje, para que nós possamos ser não só cristãos, pessoas melhores nesta sociedade. Ele fala o seguinte, olha, amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro mandamento. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E aí lá no finalzinho, versículos 39 e 40, ele fala o seguinte, que todos os demais mandamentos dependem desses 2. Primeira coisa que eu entendo que Jesus nos ensina, que esses 2 mandamentos são os mandamentos regentes, ou seja, todos os outros mandamentos dependem desse. E toda a nossa regra de prática e fé como cristãos depende disso. Amar a Deus acima de todas as coisas, reconhecer a Deus nas nossas vidas. E 2, nos doar pelo outro, amar ao próximo como a nós mesmos. É isso que nós temos que fazer. Então, é isso que Jesus ensina no primeiro ponto, são os mandamentos regentes. 2, você tem que depender de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Se você ama esse Deus, você depende dele. E Jesus está nos ensinando que toda a glória é para Deus, que todo louvor é para Deus, que a nossa vida é para Deus, que tudo que nós venhamos a fazer seja para a glória de Deus. Então, se você está bem no seu trabalho, se você está bem na sua família, se você está bem nas suas finanças, se você está bem na sua vida como um todo, glorifica a Deus e mostra que é Deus que está fazendo isso na sua vida. Claro, você está fazendo a sua parte, você está trabalhando, você está estudando a sua parte, você está fazendo. Você está cuidando da sua família, mas Deus está te abençoando. Então, esse é o segundo ponto. Amar a Deus acima de todas as coisas. Reconhecer que nós dependemos de Deus, que toda a glória é para Deus. Terceira característica, eu tenho que amar meu próximo. Ou seja, ame ao seu próximo como a si mesmo. Não adianta nada você carregar a Bíblia, orar, ir para a igreja, amar a Deus, dizer que ama a Deus, se você não ama o seu próximo como a si mesmo. Não adianta nada você fazer um monte de coisa se você só pensa em você, se só pensa no seu eu, se você só pensa nos seus títulos, se você só pensa no seu dinheiro e se você não se importa com o próximo. Tu tem que se importar com o próximo. Você tem que se doar para o próximo. Eu falei isso em vídeos passados, dizendo o seguinte, se Deus está te abençoando, você tem que abençoar o outro, porque nós fomos feitos para abençoar pessoas. Então não adianta nada você dizer que cumpre todos os outros mandamentos, não adianta nada você orar em voz alta, você ter título aqui, acolá, que você é um bom cristão, se você não se doa para o outro, se você não abençoa o outro, se você não dá a tua cara a tapa, se você não ama o seu próximo como a si mesmo.
Não vai adiantar de nada. Ah, mas eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas não ama o seu próximo como a si mesmo. Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você está amando o seu próximo. Sabe por quê? Porque você entende que o próximo também pertence a Deus. Então, aquilo que Deus está te dando, o pouco ou muito, também é uma forma de abençoar o outro. Primeira característica: ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. São os 2 mandamentos regentes. 2. Ame a Deus acima de todas as coisas. Dependa de Deus. Doe-se para Deus. Toda a glória é para Deus. 3. Ame o seu próximo como a si mesmo. Se você não se doar também para o outro, se você não abençoar o outro, se você não deixar a glória de Deus manifestar na sua vida abençoando o outro, não vai adiantar de nada você dizer que é cristão, você dizer que é cristã, você dizer que ora, você dizer que canta, você dizer que louva. Amar a Deus, falar com Deus, é fácil. Ele é o nosso Deus. Agora, amar ao próximo, aquele que te xinga, aquele que te questiona, aquele que te bate, aquele que é falso com você, aquele que te engana, aquele que mente para você, aí é complicado. Mas esse é o nosso papel. É isso que Jesus está dizendo. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, e se você amar o próximo como a si mesmo, certamente você estará nos desígnios de Deus e seguindo a Cristo e louvando a Deus de todo o seu coração. Pensa sobre isso. Ame aquele que muitas vezes te faz mal. E doe toda a glória para Deus, porque só Ele é digno de louvor e adoração. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus te abençoe. Até o próximo. E nunca se esqueça, avante sempre.